Boa noite, gente. Meu nome é Matheus Teófilo, estamos aí fazendo mais uma live aqui da EB. Para você que vai nos acompanhar aí depois pelo YouTube, não esquece de deixar aí se, se inscrever no canal, acompanhar a gente que mais pra frente teremos outros conteúdos, né? Vou aqui então adicionar Hoje nosso entrevistado é o Bruno Lopes, novo técnico do Cerrado Basquete para o que seria o Campeonato Brasileiro, que era para ter começado, mas infelizmente não deu, né? Então vou aqui já convidar ele para participar da nossa live. Chamando aqui ele. Você que está nos acompanhando, fique à vontade para compartilhar também. Opa! Boa noite, professor. Tudo bom? Boa noite, Matheus. Boa noite, todo mundo. Tudo bem? Tudo certo. Por aí, tudo certo? Família está bem? Todo mundo em Tudo, casa? tudo bem, graças a Deus. Tá me ouvindo Coisa bem boa. aí? Tá, aqui tá tranquilo. Tá me ouvindo também? Tá tudo certo? Então, Beleza. beleza. Primeiramente, agradecer a participação aqui, tirar um tempinho para falar com a gente. Infelizmente, não deu para acompanhar já seu trabalho na frente do Cerrado Basquete, tivemos essa lamentável pandemia. Mas, de qualquer forma, dar as boas-vindas aqui, que tomara que a temporada que chegue a vir, né, seja também muito vitoriosa para você e seus comandados, viu? Obrigado você, Matheus, ao Reneiro, ao Sport Brasília, por esse convite. É uma honra aí estar falando do basquete e conhecendo mais agora do basquete de Brasília também. Eu queria também te parabenizar, né? Você que foi eleito aí 2 vezes melhor técnico da Liga Ouro, um currículo realmente já impressionante. Conseguiu aí o terceiro colocado, né, na última Liga Ouro à frente do Londrina. Queria que você falasse pra gente aqui, primeiramente, como é que ficou essa sensação do terceiro lugar, se você achava que dava para ter ido um pouco mais adiante, se acabou que foi um pequeno acidente de percurso, como é que foi essa temporada inteira aí da Liga Ouro? Então, Matheus, foram 2 anos seguidos com a terceira colocação, né? Seguidos com a terceira colocação, tanto 2018 como 2019 por Londrina. No primeiro ano, um momento um pouco com um orçamento um pouco mais baixo, né? Em que tinham 9 equipes e a nossa era uma das últimas de orçamento, então o terceiro lugar foi muito bom aqui para a cidade, para o projeto de Londrina. E no segundo ano, com um orçamento um pouco melhor, mas que não era entre os quatro orçamentos melhores, a gente conseguiu um feito que antes de ser terceiro, a gente terminar em primeiro, né? A primeira fase, né? O primeiro e o segundo turno a gente terminou em primeiro, mesmo perdendo os 2 jogos para a Unifacisa, na qual a gente foi derrotado também depois na semifinal, mas foi um feito muito bacana e lógico, fica aquela sensação. Se terminamos em primeiro, né, a primeira fase, com certeza teria totais condições de ser campeão, né, de sermos campeões, mas infelizmente o esporte é assim, mas a gente fica triste na hora, mas depois a gente sabe que o resultado foi muito bom, tanto individualmente, né, para mim, como técnico, os jogadores, como coletivamente, né, para a equipe, tanto dentro como fora da quadra. Beleza, queria que você falasse também agora, Bruno, em relação à sua relação, né, com o Londrina. Você foi jogador, depois virou assistente, agora chegou também a ser técnico aí. Realmente o plano era fazer uma carreira inteira com o Londrina, se fosse possível, no caso. Cara, né, a gente nessa vida de esportista não tem muitos planos, não. As coisas vão acontecendo ano a ano, ainda mais no esporte aqui no Brasil. Mas eu sou de Londrina, né? Sou pé vermelho aqui, sou de Londrina e o projeto, a associação, eu fui um dos idealizadores, né? Um dos fundadores da associação em 2012. Antes disso, eu já tinha trabalhado, né, como assistente técnico da Liga Nacional aqui, tanto do Enio Vec como do Saviani, aqui em Londrina. E também joguei, né, não fui alto nível, eu joguei categorias de base aqui, treinei 2 anos no adulto aqui, mas sempre quando chegava na Liga Nacional eu ficava mais de fora, nem às vezes no banco, então como jogador fui bem meia boca, mas comecei muito novo, né? Comecei com 20 anos a carreira como técnico, fui assistente na Liga Nacional com 20 anos, então há 15 anos atrás, e isso nos deu uma bagagem bacana, mesmo sendo ao contrário, né? Comecei a carreira trabalhando com adulto, como assistente do adulto, para depois de trabalhar com base e em 2015 retornar a ser técnico de um adulto. Então, foi uma carreira meio
ao contrário aí como técnico, mas sim, sou de Londrina e sempre pensei em fazer o projeto aqui de Londrina crescer como um todo, mas a gente sabe, a gente tem que saber dos limites, e o projeto aqui continua com as categorias de base, uma equipe sub-22, e eu de longe, né, hoje no Cerrado, mas de longe acompanhando aqui e ajudando no que é possível. É... A pergunta me fugiu aqui, desculpa. Eu queria que você falasse em relação a você é considerado um dos nomes aí da nova geração de basquete, né? Nova geração dos técnicos de basquete. Queria saber de você se você vê alguma, digamos, uma quebra muito grande de estilo dos que são considerados aí a nova geração e dos considerados um pouco a velha geração, digamos assim. Cara, a gente tem o basquete, a carreira como técnico, né? Eu tenho 35, 34, faço 35 em setembro, sou bem novo, né? Mesmo com 15 anos já de carreira, sou bem novo. E a gente sabe que a carreira de técnico é bem longa, né? Tem vários técnicos aí com mais de 70, não só no Brasil, como na Europa, na NBA. E o que eu busco, mesmo muito novo, é tentar essa mescla, né? Quando eu comecei a trabalhar como assistente em 2005 de Campeonato Brasileiro, que não era nem NBB ainda, a gente via Hélio Rubens, Lula Ferreira, Flávio Davis, Guerrinha, Mortari, e eu acho que a melhor coisa de um técnico da nova geração é ter essa mescla, é pegar coisas, estilos e coisas tanto dentro como fora da quadra do que esses técnicos faziam lá atrás, alguns até continuam trabalhando ainda, mas o que ajudar, o que é um fator determinante agora para essa nova geração é a questão da internet mesmo, dessa abertura maior para a gente buscar novos estudos, novas coisas para colocar. Então, assim, eu não deixo de estudar, com certeza, nós temos que estudar sempre, mas eu procuro buscar coisas lá de trás também, né? Porque às vezes só muda a nomenclatura, né? Muita coisa que o pessoal lá de trás fazia, hoje estão fazendo da mesma maneira, só que só mudam os nomes, né? E a gente acha que é algo novo. Então a gente tem que realmente buscar, não só estudar por estudar, buscar informação e ver realmente se essa informação é boa para a nossa equipe, é boa para esse grupo que nós vamos trabalhar. Enfim, eu acho que essa mescla é muito importante. Eu busco aprender tanto com os mais velhos, relembrando o que o Hélio Rubens fazia, o que o Lula fazia e hoje está como coordenador em Franca, o próprio Mortari, que hoje ainda é técnico do São Paulo, e busco também esse pessoal mais novo e que já são campeões, né? O Gustavinho, com apenas 40 anos aí, já bicampeão nacional, com várias finais. Então, assim, essa mescla eu acho que é muito importante. Aproveitar então, já que você falou a questão do elenco aí, de tentar adaptar o que você acha que é o melhor para o elenco, chegou uma pergunta aqui, é o do Laio, e ele está perguntando se você pudesse escolher um jogador do NBB para treinar num time seu, você tem algum nome em mente assim, que você queria muito no seu time, você acha que poderia fazer um diferencial aí para o seu estilo de jogo, nesse que você acha que pode ser o melhor, né, nos dias de hoje? Cara, é difícil essa pergunta, né? São vários jogadores, mas nós, nos últimos 2 anos aqui por Londrina, 2018 2019, foi a melhor defesa do campeonato. A gente preza muito pela defesa, né, no primeiro momento, e daí não tem como falar de um ídolo até de Brasília, que ainda está totalmente em forma, que é o Alex Garcia, né? O Com Alex certeza. é um cara que com certeza eu ainda queria no meu time, porque é um cara que treina, a gente tem hoje o nosso preparador físico do Cerrado é o nosso amigo, até fugiu aqui, o Cris. O Cris, ele foi preparador físico do Universo também, do CEUB, lá atrás nos títulos nacionais, e ele falou que nunca viu um cara treinar tanto como o Alex. Então, com certeza, hoje, pensando rápido aqui, né, o Alex Garcia seria um primeiro nome vir na cabeça aí, de alto nível aí para estar na equipe. Aproveitar também o comentário do próprio Lai aqui, falou que foi uma ótima escolha, ganhou o coração de Brasília, até porque falar do Alex aqui sempre mexe um pouquinho com a gente que acompanhou essa época de ouro aqui do Basquete Brasília, né? Então, realmente uma ótima escolha. E queria que você falasse agora também, Bruno, sobre a avaliação desse elenco. A gente sabe que o Cerrado começou na Liga Ouro, foram apenas 3 anos,
sendo praticamente uma de teste ali, começando, sentindo como é que era, e outras duas já foram um pouco mais. Não, calma, agora eu acho que confundi, né? Foi uma meio que como teste, outra já apostando um pouco mais. Essa vai ser a terceira competição nacional. E a gente sabe que teve uma entrada aí do Banco de Brasília, o BRB, investindo um pouco mais para, quem sabe, poder montar um elenco de maior qualidade. Queria que você falasse um pouco sobre a sua avaliação. Teve, infelizmente, não deu para ver em jogo mesmo, mas queria que você falasse um pouco sobre esse time que você, junto com o Dimitri, junto com o Felipe Bretas, acabou montando para essa temporada. Cara, primeiro, né, a minha ida aí pro Cerrado, a gente costuma dizer que a gente vai conhecendo as pessoas ao longo do caminho e vai casando as ideias. Então a minha ideia bateu muito com a ideia do Felipe e do Dimitri, né? Foram as duas pessoas que eu conheci no primeiro momento e isso me atraiu muito, porque o projeto do Cerrado não é só uma equipe adulta, né? A gente sabe que tem os núcleos sociais. Esse ano ia ter todas as categorias de base, está tendo, né? Mesmo com a parada, ia jogar os campeonatos da CBC. Então bateu muito. Eu aqui em Londrina eu era técnico e meio que gestor. Então eu tenho essa noção e sei o que é importante para um projeto tentar se perpetuar, independente de ter adulto ou não. Então isso casou muito com a conversa e com os bate-papos com o Dimitri e com o Felipe. Em cima disso, lógico, além disso, a minha decisão de ir para o Cerrado é que eles me deram totais condições dentro de um orçamento que a gente poderia esse ano buscar o título do Campeonato Brasileiro. Né? A gente sabe que teria muitas equipes competitivas, o Black Star, as duas equipes de Joinville, Ponta Grossa, Osasco, enfim, são várias. O Pinheiros, mesmo sendo sub-22, mas uma equipe com muitos meninos de seleção brasileira, ia ser um campeonato muito competitivo. Mas realmente a gente conseguiu montar um grupo muito competitivo e que eu acreditava muito em tentar buscar o título. Até porque, acredito ainda, né? Tomara que isso possa acontecer, esse campeonato possa acontecer ainda. Mas eu consegui levar uma base de atletas que jogaram comigo nos últimos 2 anos, né, em Londrina. O Luizinho, que jogou na Facisa, mas jogou em 2018 aqui, tinha sido campeão da Liga Ouro pela Facisa o ano passado. O Lucas, que jogou comigo em 2018 e estava no Minas, no NBB. O Ricardo Azevedo e o Cervelin, que estão há 4, 5 anos comigo aqui em Londrina. Então, assim, a gente conseguiu montar um grupo e por ser um estrangeiro só, a gente trouxe um baita de um estrangeiro, um panamenho, né, na posição 4 da seleção do Panamá, um menino novo que jogou Divisão 1 da NCAA, então um menino que tinha tudo para arrebentar, estava se encaixando, né, a gente estava treinando já há 7 semanas, enfim, era um grupo sim, Matheus, um grupo muito competitivo, que eu estava contente, lógico que não é 100% às vezes o que a gente tenta, né, buscar numa equipe no geral, mas eu estava muito contente ali com essa montagem da equipe e com a carta branca aí que o Dimitri e o Felipe me deram. E você diria que qual seria o ponto forte dessa equipe que você montou? Você falou muito a questão da defesa do Londrina, você conseguiu trazer algumas peças, você acha que continuaria sendo a defesa ou acha que agora pode ter algum outro ponto que consegue superar ainda essa defesa? Então, o ponto forte foi a defesa, eu quis prezar isso, mas vendo os erros dos anos anteriores, né? Até um poderio melhor de ataque, se a gente tivesse o ano passado, poderíamos ter ganho da Unifacisa na semifinal. Então a gente buscou algumas peças para melhorar ofensivamente, lógico, a equipe e a qualidade. Daí, como eu disse, veio o Pablo, veio o Dida, que é um atleta que jogou em Uberlândia, que é de Uberlândia e estava um tempo fora do país. Veio o Daniel Von Heindin, que é um menino que até passou pela outra equipe de Brasília, não teve muita oportunidade, era muito novo, mas é um menino que eu acho que da idade aí, 21 anos, que tem tudo aí para ser um grande nome do basquete brasileiro. Então era uma aposta, só que ele estava nos mostrando que ele ia ser uma peça fundamental. Então, assim, prezando a defesa, mas melhorando um pouco as equipes dos últimos anos na qualidade aí do nosso ataque. E o seu estilo de técnico, seu estilo de ser? A gente vê muito. A gente teve o Pacheco no ano passado, que era aquele treinador um pouco mais calmo, ele levava muito na conversa, um cara muito sereno. O pessoal já falou aqui que você em Londrina não era nem só o gestor e um técnico, você era um pai realmente para os seus atletas. Você diria que seu estilo é aquele mais gritador, ou aquele que chama no canto, conversa, tenta falar, até parece um pouco mais tranquilo ali na beira de quadra?
Cara, cada ano a gente vai aprendendo, né? Como você disse, o Ronaldo é um mestre que eu estou aprendendo muito. É um cara, né, é muito didático, ele é muito teórico e tem uma bagagem muito grande, né, com o basquete. Essa mescla estava sendo muito bacana no Cerrado, que eu estava com o Ronaldo como coordenador, né, um cara, para não falar mais velho, para ele não ficar bravo comigo, um cara mais experiente. E o Gabriel Milian, que é um menino bem mais novo, como assistente, mas estudioso pra caramba, dedicado, muito inteligente. Então essa mescla é muito bacana, a gente vai aprendendo com essa mescla. Só que realmente eu não sou muito parecido com o Ronaldo na beira da quadra. Eu sou muito mais agitado, até tem uma torcedora aqui de Londrina colocou aqui estilo de pé, quase morre. Realmente eu sou muito agitado, eu saio com a camisa torcendo, de suor, gosto de jogar junto, acho que até porque veio isso um pouco da base, né? Que na base a gente tem que praticamente estar o tempo todo ali com os atletas. Eu gosto de jogar junto, de estar a todo momento ali ativo, mas lógico, como eu disse, a gente vai aprendendo com os anos a ter um pouco de mais calma, tranquilidade também. Eu acho que essa mescla e esse equilíbrio é fundamental, acho que para qualquer profissão, né? E infelizmente acabou que no final de semana, que ia ter o primeiro jogo aqui do Cerrado, seria até no ginásio da ESPLAN, acabou que teve o primeiro decreto ali do Ibanez, desde então estamos nessa questão toda aí de quarentena. Queria saber de você qual está sendo a maior preocupação hoje em dia em relação aos jogadores, se é questão de entrosamento, preparo físico, que tem que continuar treinando, né? A gente vê até alguns stories do próprio Cerrado com alguns mantendo a forma física, outros se era questão também até do psicológico, tem todo aquele medo, né, de você acabar contraindo a doença, às vezes a questão de ficar muito tempo em casa ali, se sentindo um pouco preso, acaba pesando para algumas pessoas. Queria saber se tem, qual a maior preocupação, a gente sabe que as três são, mas qual que está sendo meio que o enfoque de vocês nesse momento? Cara, a preocupação realmente no primeiro momento, até porque a gente não sabia o tempo que ia demorar isso, né? Eu saí aí de Brasília no dia, como você disse, dia 13 parou tudo, na sexta, dia 15 ia ter o primeiro jogo, e dia 17 eu voltei para Londrina aqui para ficar com a minha esposa, e desde então a gente pensava que não ia demorar tanto, então o foco estava sendo, lógico, na parte física, na parte técnica, o Cris, o preparador físico aí espetacular que a gente tem, passando treinos a todo momento, diariamente, né, semanalmente, mandando as periodizações, enfim, até hoje ele está fazendo isso, mas realmente no primeiro momento a gente estava naquela, né, de se manter tecnicamente, fisicamente, o melhor possível para voltar. Hoje eu acho que a situação é um pouco diferente, né? Vai um pouco para o lado do emocional, da cabeça, dessa incerteza. Eu procuro todo final de semana, antes de iniciar a outra semana, eu falar particularmente com cada jogador, mandar uma mensagem, telefonar, para ver como é que tá, como que tá passando, se está com algum problema pandemia, na família, até do corona ou de outra coisa. A gente procura conversar, porque a incerteza é muito grande, né, Matheus? Então a gente fica mal, nós como técnico, o Cerrado como projeto, os atletas pensando na carreira, né? Nossa equipe é uma equipe jovem, mas são muitas incertezas, né? A gente não sabe o que vai acontecer, como que vai ser o esporte pós-pandemia. Realmente eu acho que a preocupação maior, a gente continua passando alguns trabalhos, alguns treinos para os meninos, mas a preocupação maior com certeza é mental, esse lado psicológico aí, para os meninos se manter com a cabeça firme, porque em qualquer momento, quem se mantém com essa cabeça, com essa mente mais forte, vai se dar bem lá na frente, vai estar mais preparado para quando voltar. Pensando, professor, numa possível volta, primeiramente queria saber se você acha que, vendo, acompanhando aí até a tentativa de flexibilização de quarentena, a gente viu que o futebol está tentando voltar, a gente já viu na Europa as coisas voltando gradualmente, gradativamente, né, ao normal. Queria saber se, na sua opinião, teria condições de começar a pensar, ao menos, numa volta do basquete, obviamente tomando todos aqueles cuidados de tentar evitar o máximo de contato com pessoas externas ao basquete, né? Tem alguma... Você acha que tem condições de pelo menos começar as conversas para isso? Cara, é complicado, né? Nós temos dois cenários, né? Nós temos o cenário de um adulto profissional e o cenário de categoria de base, de crianças de escolinha. São cenários diferentes, eu digo, não pela pandemia, mas sim de como voltar, né? Com certeza um campeonato brasileiro, a CBB até teve uma reunião semana passada, marcou uma próxima reunião para o dia 17 de julho, né?
até para você ver o tamanho da incerteza, né, dessa pandemia. Só dia 17 de julho ter uma próxima reunião, para daí ver realmente qual a possibilidade de retornar, porque o Brasil é um país, né, continental, então cada estado está de um jeito, então é muito injusto a gente, falando de adulto primeiro, a gente falar, nós vamos voltar a treinar, tal estado liberou, mas outro estado não liberou, como que a gente vai querer obrigar a começar um campeonato antes se um outro estado está muito pior? Enfim, eu acho que o adulto, o cenário é complicado, mas tem formas, né, de fazer um jogo portão fechado, de fazer os testes, mas a gente sabe que isso, né, é algo que tem que ser muito bem organizado. E realmente pensando no que a gente está participando hoje, né, que é o campeonato da CBB, nós vamos ter que aguardar 17 de julho. Já pensando na molecada, que a gente não pode nunca deixar de lembrar da molecada, nós temos que pensar que esses meninos, principalmente os mais jovens, quando for para treino, para jogo, os pais, mas a maioria dos meninos, os pais que tem que levar, ou quando não tem que levar, tem que pegar um transporte público, enfim, vai ter, né, a gente tinha essa situação até no adulto, alguns meninos aí de Brasília que iam treinar e estavam indo, né, com metrô, né, ou ônibus, enfim, então é muito complicado mesmo. Eu acho que o momento é de aguardar realmente, de continuar fazendo o que dá, cada um no seu limite ali dentro de casa ou perto de casa, ou que consegue treinar, alguém que tem quadra, às vezes não mora em apartamento, enfim. Eu acho que o momento é bem complicado, a gente não pode desanimar, nós temos que fazer o que dá para fazer, repito, mas eu não vejo ainda um cenário aí tão próximo desse retorno aí, nem para treinamentos, cara. Agora pensando aqui até, porque nos esportes que estão querendo voltar, né, fala muito num achatamento ali dos jogos, então jogos com muito mais frequência, e a gente sabe que o desgaste físico do basquete é muito grande, tanto que é normal você ver jogadores se lesionando e tudo, e eu queria saber se o Cerrado, quer dizer, a gente sabe sempre que o time titular não tem o mesmo nível do time reserva, né? Seria uma utopia, mas obviamente quase impossível de conseguir. E esse um possível achatamento forçaria os times também a usar um pouco mais o banco, usar muito mais o banco, ter uma rotatividade maior para evitar maiores lesões, para poupar, tentar evitar tanto desgaste físico. E queria saber se o Cerrado conseguiria manter um certo nível, pensando já nessa rotatividade, até porque a gente tem quase uma tradição aqui, né, de usar o pessoal de Brasília, faz sempre um teste antes da temporada começar, para tentar descobrir novos talentos aqui. E eu queria saber do elenco como um todo, não pensando apenas nos reforços que conseguiram trazer de fora, enfim, deu para entender um pouco a pergunta. Deu sim. Não, muito bem falado, Matheus. O Dimitri, até quando a gente começou a conversar em montagem da equipe, no primeiro momento ele ficou até assustado com uma equipe tão cheia que eu queria montar. E eu realmente quis montar um grupo com 16 atletas. E era isso na minha cabeça, né? Dentro do nosso planejamento ali de orçamento. Foram 9 atletas de fora que a gente trouxe e 7 atletas aí de Brasília, né? Dentro desse elenco. Então eu acho que está bem dividido, uma mescla bem bacana. E eu prezei por isso nos outros anos aqui. Então, assim, você falou muito bem que se tiver esse achatamento de jogos, vamos supor que o basquete pode ter algumas fases em circuitos, né? Isso pode ajudar muito, ter uma equipe mais homogênea, o mais homogêneo possível, né? A gente sabe, que nem você falou, que a equipe titular nunca sempre é mais forte que a reserva, mas a gente sempre busca um nível de treino bom. Né? A gente não consegue trazer 6, 7 caras de um nível e ter mais 4, 5 de outro. O treino não vai ficar bom, os piores não vão melhorar, os melhores não vão evoluir, enfim. A gente buscou esse grupo de 16 atletas, tanto que você comentou aí. Eu fui em dezembro, fui final de novembro, começo de dezembro para Brasília. Eu passei 3 semanas e meia aí fazendo um treino aberto com o Cerrado Basquete, né? Foi aberto mesmo, veio menino de Salvador, veio menino de tudo que é lugar, veio gente mais velha até, que já estava até trabalhando aí em Brasília, né, que já tinha aposentado o basquete, mas tentando sonhar com algo, e foi muito bacana. A gente abriu mesmo, o primeiro dia tinham 37 atletas treinando. A gente foi lapidando, cortando, ajeitando aqui, ajeitando ali, e chegamos num denominador comum aí, e a gente conseguiu fechar com 7 atletas, né? Daí o Luiz Mendonça, o André Chamoni, o John, o Johnny, o Bosch, que está no Sub-22,
tem um menino sub-17 muito bom, que era de um projeto de Taguatinga, o Breno, mas que acabou não dando certo ele ficar, acabou indo para o Minas Tênis, enfim, mas a gente conseguiu fechar com vários atletas daí para a gente ter esse equilíbrio e ter um time que a gente consiga treinar, porque a gente sabe que tem lesões e tudo, mesmo que tenha 2, 3 lesões, o treino fica muito bom ainda, né? Com certeza. E esse trabalho com a base, especialmente, você já falou que lá em Londrina você também gostava muito desse enfoque. Você praticamente fez um trabalho parecido com o do Ronaldo Pacheco aqui, né? Que também foi técnico e acabava fazendo a parte da gestão. E você foi, inclusive, convidado, né, pela seleção brasileira para fazer parte da comissão técnica, para ser o treinador da seleção brasileira universitária, certo? Para disputar. Teria campeonato agora em junho, é isso? Isso. Em 2015 eu fui assistente técnico da seleção brasileira sub-17, porque aqui no Paraná a gente tinha conquistado um brasileiro de seleções sub-15, ganhamos de São Paulo, um feito inédito aqui no Paraná. Foi onde até que eu apareci um pouco mais, foi ali em 2015, e daí eu fui assistente da seleção brasileira sub-17, com o André Germano. E agora esse ano, o ano passado a gente tinha conquistado o título universitário aqui por Londrina, o brasileiro universitário, e daí veio esse convite para ser técnico da seleção brasileira universitária, que ia participar do Pan-Americano, que iria começar exatamente hoje, no México, em Mérida, exatamente hoje, era de 8 a 14 de junho, ia começar hoje lá em Mérida. Infelizmente, com essa pandemia, a gente não tem previsão de nada, mas foi um motivo de muito orgulho, foi muito bacana esse convite. É gostoso receber esses convites, mostra que o trabalho está no caminho certo, mas que a gente não pode parar de tentar evoluir aí. Com certeza. Queria falar também sobre a questão do basquete, além do esporte de alto rendimento, né? A gente sabe que tem todo esse trabalho aqui nos núcleos de formação social do Cerrado. O Dimitri sempre fala que o enfoque nunca vai ser 100% no alto rendimento, mas sim também fomentar o basquete nas periferias aqui do Distrito Federal. Você trabalhou também muito com alunos de faculdade. Queria que você falasse um pouco sobre a importância dessa parte social do basquete, aproveitar um esporte de tanta visibilidade aqui no Brasil para conseguir tentar, talvez até alinhar a educação com o esporte. Como eu disse antes, né, Matheus, casou muito, né, eu já comentei isso aqui, casou muito as minhas ideias com a ideia do Dimitri. Quando eu falo Dimitri, né, é o Cerrado completo como um projeto. Felipe, Ronaldo, Gabriel, todo mundo. E isso foi muito importante por eu ver que, independente de ter um adulto ou não, o projeto continua. Né? O Dimitri, como você disse aí, o foco não é total no adulto. O adulto é uma visibilidade maior, é o sonho de qualquer projeto, né? O topo de qualquer projeto, o alto do alto rendimento, mas não pode ser só isso. Então eu fico muito tranquilo quando eu fui para o Cerrado, independente de não estar acontecendo nada de jogo, nem nada, que eu estou muito ativo no projeto, mesmo de longe, né? Como eu falei, vim para Londrina ficar com a minha esposa, eu estou muito ativo no projeto. A gente está tendo várias ações, né, para as categorias de base, para os núcleos sociais, tem núcleo social até no Pará, do Cerrado Basquete, enfim, as categorias de base que esse ano, independente de ser um início, ia ser um nível um pouco mais baixo do que o que a gente quer, que o projeto Cerrado quer, mas iria disputar todas as categorias, enfim, eu fico tranquilo quanto a isso, repito, porque eles dão essa importância, o Cerrado Basquete dá essa importância, como eu sempre dei aqui em Londrina. Então, mesmo não tendo o treino adulto, né, nós estamos fazendo várias ações, não só como essa, né, de questão de treinamentos com o pessoal do adulto online aí, mas essas conversas com o pessoal do adulto, mas conversa com a base. Opa, caiu aqui, desculpa. Conversa com a base, conversa com os professores dos núcleos, né? Quando eu estava aí, nós estávamos tentando montar uma programação para a gente acompanhar esses treinamentos dos núcleos, atletas do adulto irem nos núcleos. Acho que isso é muito importante, senão não tem o porquê de ter um adulto, né? O adulto tem que ser um espelho para alguém, né? Então não tem o porquê de não ter o adulto se a gente não vai ser espelho para ninguém. Então isso está sendo muito bacana no Projeto Cerrado. A ideia deles é sempre crescer como projeto no geral, como um todo, sendo adulto, sendo base, sendo núcleo, é sempre crescer, sempre colocar mais crianças sendo atendidas pelo projeto, e isso que é muito bacana, e repito, que casou no pensamento meu com o projeto do Cerrado. Agora falando no crescimento também do basquete, a gente vê que
São Paulo sempre foi uma referência, né, de ter vários times de basquete. Então você vê especialmente ali no interior vários times montando equipes, disputando o NBB, Liga Ouro, no caso agora o Campeonato Brasileiro também. E parando para perceber aqui que o Paraná também começou com muita força, né? Tá vindo mais força com o basquete. Na própria Liga Ouro a gente tínhamos o Londrina ano passado. Nesse próximo Campeonato Brasileiro teríamos São José dos Pinhais, teríamos Ponta Grossa, Campo Mourão, que já tem um time de tradição aí nas competições nacionais. Então, queria saber de você se realmente esse aumento do número de times oriundos do Paraná realmente mostra esse crescimento do esporte no estado. Cara, com certeza. E o caminho foi o que a gente está falando sempre aqui. O caminho foi a base. O Paraná começou a aparecer há 10 anos atrás com uma seleção de desenvolvimento do estado, atendendo crianças de 12, 13, né, atletas de 12, 13 até 17. E essa seleção de desenvolvimento, as equipes acabaram querendo disputar torneios interestaduais, Sul-Americano em Novo Hamburgo, tem um torneio em Brasília também que o pessoal fazia, o Minas Brasília aí, o Ricardo faz, né, aliás. Enfim, todo mundo ia participar desses campeonatos. E isso acabou o basquete do Paraná aparecendo mais, não só para os outros basqueteiros, mas para a mídia, para empresas, e isso acabou atraindo novos patrocinadores, novos parceiros, as próprias prefeituras vendo que o negócio estava sendo bacana, e foi um salto muito grande. Esse ano faltou só Maringá, que você não falou, esse ano teriam 4 equipes do estado do Paraná. Então esse fortalecimento fora São Paulo, não só do Paraná, a Federação de Santa Catarina faz um trabalho muito bacana lá, teriam mais 4 equipes também, mas tudo isso é oriundo do trabalho de base. Eu fui desenvolvido pela base, o técnico de Joinville ia ser, não do Black Star, da outra equipe de Joinville, ia ser o Guilherme, que era um técnico da minha idade, que saiu aqui do Paraná há 2 anos e está lá agora, entendeu? Vários técnicos, Daniel Lazier, técnicos que trabalham em Santa Catarina, ia trabalhar com a equipe no Paraná. Então formou muito técnicos, formaram muito técnicos e acabou formando muitos projetos. Então isso foi muito bacana nesse desenvolvimento do basquete do Paraná, mas reforço, todos os outros estados estão evoluindo muito, até por esse intercâmbio, né? Algumas equipes aí, o Vizinhança, a gente vê acompanhando que vai para intercâmbio, lance livre, são caminhos muito importantes para a evolução dos atletas e, lógico, para uma aparição melhor do projeto. Em relação aos adversários, você citou vários aqui, né? Nesse Campeonato Brasileiro, você chegou a dar uma olhada nos adversários que vocês iam enfrentar, lembrando que no Campeonato Brasileiro seriam 2 conferências, né? Um formato um pouco diferente, seria 2 conferências, a verde, que é a do Cerrado, e a amarela, depois os melhores colocados passando de fase, teriam mais uma eliminação para chegar num Final Four ali e decidir o campeão. Você chegou a dar uma olhada, uma pesquisada para ver quais eram realmente os maiores perigos do Cerrado, onde poderia explorar cada fraqueza dos adversários? Como é que foi esse estudo aí? Ah, cara, com certeza a gente estuda muito, mas a gente estava muito na teoria ainda, né? Era tudo muito na montagem da equipe, a gente sabia um pouco de que cada técnico gostava de trabalhar, mas não tinha 100% de certeza, porque não tinha nenhum vídeo ainda para estudar, para editar. A gente tinha feito só 3 amistosos, 2 com o Anápolis, que era o nosso grupo e justamente era a estreia, né, por ser aí mais próximo, e um com o Praia Clube de Uberlândia. Então a gente tinha visto só isso, e na prática, né, em termos de vídeo também para estudar, tanto a nossa equipe como a dos outros, mas assim, teriam equipes muito competitivas. O Black Star tinha uma equipe muito forte, com um orçamento bem bacana. Os 2 times de Joinville, na realidade, o Black Star e o Joinville Basquete. Sorocaba, né, que já jogou muitos NBBs, também viria forte. Osasco montou uma equipe muito competitiva. Ponta Grossa, que tinha sido o último campeão brasileiro da CBB, uma equipe bem forte também, tinha levado até um lituano, estava bem bacana. Ia ser um nível muito bacana. Um campeonato muito bacana, com um número de equipes ótimo, 14 equipes, e com um nível bacana. O Praia e o Pinheiros com uma equipe sub-22, mas com uma equipe de alto nível. A gente fez um amistoso contra o Praia lá, independente de ser amistoso, a gente ganhou de 12, 13 pontos, né? Então a gente via o nível da equipe, o Pinheiros com meninos de seleção brasileira de base. Ia ser um campeonato muito bacana. Mas eu tinha muita confiança, Matheus, que a nossa equipe iria chegar
e iria chegar forte para a disputa desse título aí. Sobre o formato, professor, de conferências, ali onde uma conferência se enfrenta em turno-retorno, outra conferência se enfrenta em turno-retorno. Eu me lembrei também Fiz uma live com o Bruno Fioroto na semana passada e ele chegou a falar sobre adversários que ele pouco enfrentou. Ele dizia que costumava ser mais difícil, porque quando você enfrenta várias vezes o mesmo time, os mesmos adversários, você acaba aprendendo ali o ponto forte dele, onde você tem que defender mais, o ponto fraco dele, onde você deve atacar mais. E queria saber se você chegou a parar para pensar que isso poderia acontecer agora, porque você não, passando de fase, você talvez não conhecesse ainda nada do seu adversário, apenas, que nem você falou, na teoria, que é você ver ele jogando contra outras equipes, mas você não teria enfrentado eles pessoalmente ali. Você já chegou a pensar nisso? Foi uma ideia que o Bruno Fiorotto falou que eu fiquei na cabeça e achei bem legal, inclusive. É um perigo de que todos iriam correr, né? Uhum. Iriam correr. Porque independente de terminar em primeiro numa chave, ia pegar o quarto na outra, numa melhor de 3 jogos, minto, desculpa, o primeiro e o segundo classificaria direto, né? Mas daí esse Isso. primeiro poderia pegar o quarto da outra chave ou o quinto da mesma chave. Então o quarto da outra chave poderia ser uma equipe muito competitiva e que a gente nunca teria jogado. Com uma melhor de 3 depois, sendo que o primeiro jogo seria na casa do adversário, vamos supor, se a gente terminasse em primeiro, pegaria o quarto, que seria o primeiro jogo na casa do adversário, podendo perder para vir com uma pressão total para dentro de casa. Então não iria ter muito essa vantagem de primeiro para quarto, de primeiro para sexto, até se pegasse, enfim. Era um perigo que ia ocorrer, e além desse perigo, antes mesmo no grupo, como você diz, eram equipes novas formadas, né? Ninguém tinha uma equipe já formada de um ano anterior, com uma base. Então seria uma surpresa para todo mundo. Mas isso é o bacana do técnico se reinventar, do técnico esconder alguma coisinha ali para um jogo em específico, de um jogador de uma característica que de repente outra equipe não sabe muito, e utilizar mais esse jogador nessa devida partida. Enfim, seria algo realmente bem colocado do Bruno também. É algo que é muito perigoso. E em relação a esse formato, só sobre o formato mesmo, você acha que ficou legal? Até porque foi meio que uma mistura, né? A gente estava acostumado ali com o NBB, tendo jogos todo um contra todo mundo, passava para fase de mata-mata e ia assim até chegar à grande final. Na Liga Ouro também adotava o mesmo modelo, e agora meio que veio já a ideia de conferência, que a gente vê muito na NBA, junto com o Final Four, que a gente vê muito na Liga das Américas. Aí queria saber se o que você achou desse formato aí que a CBB adotou. Cara, foi um formato muito bacana dentro do propósito que era o campeonato. Primeiro, o campeonato era para ser um campeonato mais barato, né, que um NBB e que a própria última Liga Ouro. Então, dentro desse processo, esses 2 grupos de 7, bacana. Daí qual que era a nossa preocupação? Os grupos não ficarem tão nivelados. Ficou muito nivelado, independente de colocar equipes casadas, né? Que nem Cerrado e Anápolis estão juntos, né? Que nem o Paraná, 4 equipes, casou Ponta Grossa com São José dos Pinhais, que estão a 100 Isso. quilômetros ali, Maringá e Campo Campo Mourão, que também Mourão. está a 80 quilômetros. Mesmo casando essas equipes, no geral, ficou muito nivelado. Então, assim, ia ser um campeonato muito bacana num primeiro momento, no primeiro turno e segundo. Depois dessa experiência que nem você falou aí, disso que o Bruno Fiodoro também falou, dessas surpresas no playoff, poderia acontecer muitas surpresas. Realmente ia ganhar o time que ia se dedicar mais aos detalhes ali, de um jogo em específico. Eu acho que ficou muito bacana dentro do... A gente sabe que seria muito legal, 14 equipes, turno e retorno, 26 jogos, só que a gente sabe que o custo ia aumentar muito, e não era esse propósito, e não deve ser mesmo um propósito de segunda divisão, que a ideia é de atrair mais equipes, né? Uhum. Agora, professor, eu queria falar um pouquinho mais sobre uma parte um pouco mais pessoal ali, especialmente carreira. Queria começar porque já comentaram aqui pelo menos 2 vezes que essa exposição aí atrás que você tem de você, medalha pra caramba, hein? Como é que foi aí? Cara, Tem alguma especial? Como é que é? Cara, primeiro eu vou falar, os troféus aqui são da associação, né? Como eu disse, eu fui um dos fundadores da associação, então a associação não tem sede. A sede é o quartinho aqui
já que eu não tenho filho ainda, é o quartinho aqui em casa. Então, todos os troféus aqui são da base, do adulto aqui, troféu de sul-americano que a gente conquistou lá em Novo Hamburgo. E as medalhas daí realmente são as medalhas que eu conquistei como assistente técnico do adulto, técnico da base e agora técnico do adulto. Então, assim, não é exposição, não, é que é o quartinho para eu ficar escondido aqui mesmo. Lógico que fica bonito, né? Fica mais bonito aqui atrás. Mas foram bastante conquistas, cara, na base, tanto como na cidade de Londrina, como seleção do estado, né? Quando tinha o brasileiro de base. Depois veio o adulto, algumas conquistas estaduais aqui, tiro de Taça Paraná estadual, Jogos Abertos, que aqui é muito forte, Sul-Brasileiro. Foi um trabalho muito bacana que a gente fez aqui desde 2012. E como eu disse, esse ano não está tendo o adulto aqui, né, Matheus? Mas o projeto continua. Né? O João, que era meu assistente do adulto, que eu trouxe de Vila Velha, hoje é o técnico aqui do Sub-22. E esse Sub-22 ia disputar a LDB e disputar o adulto paranaense com essa equipe Sub-22. As categorias de base todas formadas. Aqui no Paraná é 12, 13, 14, 15, 17, 19. A gente teria todas, não só no masculino, a associação tem todas as categorias no feminino também, com o professor Marival. Enfim, o projeto continua aqui, e isso aqui eu tenho muito orgulho de mostrar, de olhar aqui dentro de casa, do meu apartamento aqui, porque é algo que nos faz animar, ainda mais nessa pandemia, que você não sai de casa, o único jeito de animar é ficar olhando para esses troféus, para essas medalhas aqui, e nos inspirar a seguir adiante. E falando em olhar para as medalhas, acabar lembrando, queria saber de você. Você falou que, como jogador, você não chegou a ser de grande nível, você acabava ficando um pouco mais ali afastado, mas chegou até alguns jogos, até na categoria de base mesmo, teve algum jogo ali que você recorda com aquele carinho especial, alguma medalha que você acha que foi uma conquista daquelas mais suadas, teve alguma assim, quando você era jogador? Quando eu era jogador, Isso. cara, eu acho que Pode quando ser eu era categoria jogador. de base também, não necessariamente só no profissional, categoria de base também. Porque profissional eu não joguei mesmo, eu fiquei batendo palma com os caras. Então, assim, eu fazia banco ali, um jogo ou outro do adulto, em estadual, jogava às vezes estadual, jogos abertos, foram alguns títulos estaduais ali, mas jogando muito pouco. Na base, eu acho que foi o que me inspirou, né? Alguns devem estar aí, alguns amigos meus, e que hoje os meus melhores amigos são dessa equipe, é a geração que eu participei em 2000, era uma geração 83, eu sou 85, e nós conquistamos tudo no Paraná, e aquele ano eu acho que me empolgou, aquilo lá eu vi, eu falei, eu não vou sair disso aqui, eu vou continuar trabalhando com isso aqui. Eu tinha 15 anos só, mas eu falei, cara, se eu não conseguir jogar basquete, eu acho que eu vou continuar nisso aqui, porque me inspirou muito, foi muito bacana para mim. Foi realmente esse ano de 2000, que eu era sub-15, mas eu jogava numa equipe 17, e a gente conquistou tudo aqui no Paraná. E hoje são meus melhores amigos. Hoje os amigos de casa, de dentro de casa, no qual a gente viaja, são esses amigos dessa geração, e a gente sabe que só o esporte para proporcionar isso aí, né? Então foi um título, não vou falar um título específico, mas foi o ano inteiro de 2000, vários títulos realmente que essa geração conquistou. A gente foi para Brasileiro Escolar e foi vice-campeão, até foi aí em Brasília em 2000, perdendo para o Rio de Janeiro. Enfim, o de Rio de Janeiro tinha Teichmann, tinha Vitor Mansuri, tinha Olivinha, tinha vários jogadores que jogam hoje. Então, assim, foi muito bacana esse ano de 2000 como jogador. Já como E como... técnico... Vamos lá. É isso que você ia Não, é perguntar? porque isso, já estava programado também, mas queria saber só como nasceu esse amor pelo basquete. A gente sabe que aqui no Brasil o pessoal costuma crescer, geralmente é o pai falando de futebol, dando bola de futebol, o basquete vem crescendo bastante, mas até o momento das pessoas que eu entrevistei, até o próprio Ronaldo Pacheco também começou com futebol e depois foi para o basquete. Como é que foi no seu caso esse amor pelo basquete? Cara, não mudou muito não. Em 97 eu estava num colégio particular aqui em Londrina, Colégio Canadá, e o contraturno você poderia escolher duas modalidades para fazer escolinha, né? E eu escolhi futebol primeiro, e daí depois foi bem essa frase. Eu falei, vai basquete. Daí eu, ao invés de entre basquete, handebol e vôlei, eu falei, vai basquete. Lógico que em 97 eu já tinha começado a assistir um pouco, né, o Chicago Bulls passando na Bandeirantes, tarde da noite, né, a Olimpíada de 96 eu tinha visto um pouco,
os jogos, o Oscar jogando um pouco. Então, assim, aquilo ali com certeza me ajudou. Mas eu nunca tinha brincado de basquete, quando eu fui fazer a primeira escolinha de basquete em 97. Então começou assim, a primeira opção era futebol. Ah, tinha mais uma? Eu falei, vou fazer basquete também. Se tiver só uma opção, pode ser que eu não teria feito basquete, jogado basquete. Foi o destino mesmo, então. Foi sim. E agora, como técnico mesmo, tem algum jogo marcante, algum título, quem sabe? Já como treinador mesmo, nesses 15 anos de carreira, né, que você tem? Isso, 15 anos. Cara, tem 2 títulos em especial na base. O primeiro foi o título sul-americano de uma geração nascida em 2000, uma geração que na época era sub-14, e o sul-americano que era muito forte acontecia em Novo Hamburgo, um encontro sul-americano, até que algumas equipes de Brasília também já foram participar lá. E esse era um campeonato de muito alto nível, e equipes fortes de São Paulo, e equipes da Argentina, Paraguai, e nós ganhamos esse título sul-americano sub-14. Isso foi uma conquista que a gente buscou, porque a gente tinha ido no 12, no 13, não tinha conquistado, o 13 tinha sido vice, perdendo para o Minas Tênis, e daí nós conquistamos no 14. Então esse título da associação, eu acho que foi o maior em termos título individual, né, da equipe, né? Só que teve muitas gerações aqui, teve 2 gerações que foram pentacampeões do estado. Foi a 2000 e a 2003. Então essas gerações aí também seguiram 5 anos aqui sem perder nada, e eu fiz parte da maioria desses títulos como técnico. E a outra, com certeza, eu acho que é a maior na categoria de base, foi o título brasileiro com a seleção paranaense, né? Um título que o Paraná nunca tinha conquistado, que São Paulo não perdia há anos, né? Quando perdia para o Rio de Janeiro só. E aí a gente fez um trabalho de seleção e desenvolvimento, como te falei, durante 3 anos, realmente estudando, desenvolvendo os nossos meninos aqui e estudando as seleções de fora. Eu via que tinha uma chance de ser campeão. E realmente a gente acabou sendo campeão, a gente teve esse título brasileiro aí, e que foi de muito orgulho para o Paraná, de muito orgulho para mim. Como disse, eu acho que foi ali que eu apareci um pouco mais também no cenário nacional, né, os outros técnicos me conhecendo, tive o convite para ser no mesmo ano assistente técnico da Seleção Brasileira 17. Isso acho que foram os 2 assim, mais marcantes para mim como técnico, na base. No adulto, não tem como eu não falar que o título dos Jogos Universitários do Brasil, né, o Brasileiro Universitário ano passado, por aquela sensação, né, de a gente estar 4 anos com um adulto aqui em Londrina, terceiro da Liga Ouro, não que não foi uma conquista, título de Taça Paraná, tinha os Jogos Abertos, mas a gente precisava de uma conquista interestadual, né, uma conquista nacional. E nesse campeonato, Matheus, eu já estava fechado com o Cerrado. Eu já tinha conversado com o Dimitri, eu já tinha dado a minha palavra, então foi uma sensação assim que eu falei, pô, meu último campeonato, né, como técnico de Londrina, eu preciso ganhar esse campeonato, eu preciso fazer de tudo para realmente ganhar. E eu acho que quando acabou, daí veio o choro, veio, né, todas aquelas emoções de ser não só técnico, mas sim também um dos gestores do projeto, e aquilo ali foi muito emocionante. E também bom para mim, né, individualmente, porque veio daí o convite depois para a Seleção Brasileira Universitária. Agora, professor, eu queria saber, você falou no início da nossa entrevista aqui que a nova geração buscava sempre mesclar, né, com os treinadores mais antigos, com o estilo de jogo mais novo, e queria saber se você teve se poderia falar algum nome que foi realmente um cara que você olhou e falou, esse técnico aqui, ó, eu quero seguir os passos dele, em que você se inspirou muito. Teria algum? Cara, da antiga geração, com certeza o Hélio Rubens, com toda certeza. Com toda certeza, quando eu falo Hélio Rubens, toda a história de Franca, do basquete de Franca, não tem como uma história de um basquete de qualidade, de um basquete intenso, um basquete com uma defesa forte, né? O Hélio Rubens, na antiga aí, nas antigas, e agora não tem como não seguir o Gustavinho. Um líder nato, um head coach mesmo, um cara que está se mostrando tanto dentro como fora da quadra, saber liderar uma equipe, né? Foi vice-campeão com uma equipe muito jovem, foi campeão com uma equipe jovem, e agora com uma equipe de ponta do Flamengo também conquistou o título. E também fora do país,
qualquer técnico sonha que o time jogue igual o Greg Popovich e o San Antonio Spurs, né? Então, assim, sou fã do Spurs, sou fã. Para mim, o Ginobili é o maior estrangeiro na história da NBA. A gente sabe que o Dirk Nowitzki teve muita história na NBA, mas para mim o Ginobili é o maior. Então eu sou muito fã do Ginobili, sou muito fã do Spurs, sou muito fã desse jogo coletivo, né, de uma defesa forte, um jogo coletivo. Os últimos anos nossas equipes não teve nenhum cestinha. O cestinha nosso era o 15º, 16º do campeonato. Então, assim, a gente gosta muito de trabalhar nesse sentido. Então são esses três. Hélio Rubens, o Greg Popovich e hoje o Gustavinho, com certeza. Professor, nosso tempo aqui não é tão extenso quanto a gente gostaria, né? Acho que basquete é um assunto que dá para conversar aí durante horas e horas e nunca vai faltar assunto. E para encerrar aqui nossa conversa, queria saber de você se teve algum técnico, algum jogo específico, quem sabe, que você viu, tava ganhando alguma coisa assim e tava superior taticamente em quadra e que o técnico adversário acabou conseguindo dar um nó tático em você para, quem sabe, virar a partida, ou quem sabe você tenha feito isso. Teve alguma vez isso na sua vida? Cara, teve sim. Eu acho que os jogos essa semifinal contra a Unifacis o ano passado, no adulto, teve muito isso aí de tá na frente do placar e eles reverterem, por ajuste deles a gente não conseguir sair. Teve uma final da molecada em Novo Hamburgo contra o Flamengo, que estávamos 15 pontos na frente, faltando 3 minutos para acabar o terceiro quarto, e a gente perdeu essa final pro Flamengo. Então foi uns ajustes que a gente não conseguiu sair, travou mesmo, tanto a molecada como nós, como técnico. E o contrário, cara, aqui no começo do adulto 2016, a gente tinha um orçamento muito menor que Ponta Grossa, que Campo Mourão, e a gente conseguiu fazer o contrário também. A gente conseguiu ganhar jogos que ninguém acreditava, no puro ajuste, com menos atletas, com 6, 7 atletas no máximo rodando ali. Então, assim, foi mais ou menos isso. Tanto contra como a favor teve isso aí. Então, agradecer a você, Bruno, parabéns aí pelos títulos que você conquistou ao longo da sua carreira, pelo prêmio de melhor técnico da Liga Ouro 2 vezes, né? Espero que você consiga mais um aí na frente do Cerrado, que a gente consiga trazer um título aí para Brasília. Obrigado pela participação, viu? E pode ter certeza que mais para frente a gente vai se falando, que uma coisa que eu tenho orgulho é de acompanhar esse time do Cerrado, viu? Eu que agradeço, Matheus, o convite. Agradeço todo o carinho que o pessoal de Brasília está tendo. Eu cheguei em dezembro aí, né? Já estava aí há 3 meses, antes de parar. O carinho foi muito grande de todo o pessoal de Brasília. E pode ter certeza que o Cerrado vai ter título. Vai ter título no adulto, vai ter título na base. E o maior título é o projeto se perpetuar aí, o projeto seguir, ser a cara da cidade de Brasília, atendendo o maior número de crianças, de meninos e meninas. Esse é um título, com certeza, maior, mas falando de dentro da quadra, o Cerrado vai ter título nacional dentro do basquete adulto. Isso eu tenho certeza absoluta. Obrigado aí pelo convite e obrigado a todo mundo aí que assistiu. Beleza, professor? Boa noite, viu? E continue aí em casa, cumprindo a quarentena, que mais pra frente, se Deus quiser, tamo de volta, viu? Abraço. Valeu, um abração. Até mais.